Oi, gente. Questão super comum, né? Dúvida que as pessoas trazem ao consultório e que a gente também tem a discussão nos congressos, por exemplo, porque esse é um questionamento que a gente deve levar à frente para poder oferecer o melhor tratamento possível e o mais individualizado possível. Então, a dúvida é: o que é melhor? É melhor a gente injetar produtos ou é melhor a gente usar tecnologia, máquinas? Eu vou dizer que não tem um melhor. Tem, claro, um aumento do resultado quando você pode associar um ao outro, e a gente tem, conforme a queixa e digamos assim, o aspecto, a necessidade do paciente, às vezes indicação de fazer com prioridade sobre o outro. Então, os injetáveis, a gente considera injetável toxina botulínica, a gente considera bioestimulador e a gente considera preenchedores, né? A toxina botulínica que tem aquele efeito que a gente sabe que é de alguma paralisação, que eu digo que é sempre um efeito colateral. Se a gente pudesse ter a diminuição da ruga sem ter a paralisação, é o ideal, é isso que a gente busca hoje, não deixar as pessoas com aspecto engessado, né? Então, a função da toxina botulínica é diminuir a força dos músculos que puxam a face da gente para baixo e aumentar, em contrapartida, a força dos músculos que fazem o lifting da face, né? E esse é um recurso primordial para que a gente possa ter um efeito melhor, para a gente poder maximizar o efeito dos outros procedimentos. Daí a gente vem com os bioestimuladores, eles têm a capacidade de estimular o colágeno, de ter alguma tração ou retração da pele e melhorar também a superfície, porque esse aumento de colágeno acaba diminuindo as rugas da superfície, dando mais viço para a pele. E por fim, a gente tem os preenchedores, que podem ter funções diferentes. Quando você tem uma perda de estrutura da face, então eles vão lá pertinho do osso para projetar, estruturar, né, substituindo aquela armadura interna que a gente tem para deixar a face mais definida. Depois a gente tem os volumizadores, que é para quando a gente começa a perder o tecido gorduroso, ele consegue substituir muito bem, né, dando o formato da face, e às vezes também para pessoas que ainda não perderam o coxinho de gordura, mas que têm características como uma diminuição, um achatamento da face, características que já são estruturais, né, a pessoa já nasce, ou com um mento, um queixinho menor. Então, esses volumizadores, eles podem tanto mudar características desfavoráveis quanto combater a perda de gordura, que é natural do tempo. E a gente tem alguns finalizadores que são para combater as rugas mais superficiais. A gente tem a melhor arma no ácido hialurônico, né, que preenche esses vincos e essas linhas superficiais e dá acabamentos como, por exemplo, a melhora das olheiras, do contorno labial, dessas linhazinhas pequenas, fininhas que ficam ao lado do lábio. Então, a gente está falando de procedimento injetável. Aí a gente tem agora, cada vez mais, as tecnologias, né? Que tem tanto a função de diminuir a gordura, no caso de excesso de gordura, no rosto mais pesado. Aí ele pode também contrair a musculatura, normalmente fazendo pequenas lesões que fazem o músculo se retrair depois, e aumentar a quantidade de colágeno. Ainda estão incluídos na tecnologia os lasers, que são bem superficiais e que retiram a pele o tanto que a gente determina ali na programação para retirar, desde as camadas mais superficiais até as camadas mais profundas, melhorando, por exemplo, cicatrizes e rugas mais profundas, já onde teve uma quebra ali da derme, da pele, e mesmo que você estique a pele, elas não melhoram. Então, a associação dessas tecnologias entre si e com os preenchedores é o que dá o melhor resultado, e um resultado mais natural.
Isso tem que ser customizado, claro, cada paciente tem a sua necessidade e a sua prioridade. Então a gente pode fazer uma programação do que é mais importante, o médico vai te dar a cronologia que isso deve acontecer, se determinado procedimento é conveniente para o verão, é conveniente para o inverno, que distância que tem que ter um procedimento do outro, né, para que a gente não combata o efeito de um com o outro ou diminua o efeito de um com o outro. Então, a ordem disso e a cronologia deve ser combinada com o médico, né? E o desejo do paciente, a gente tenta atender o mais precocemente possível para que você possa ver um resultado que faça com que valha a pena você manter o tratamento, né? Mas a gente tem que levar em consideração que tratamento, o nome já diz, é uma coisa contínua. A gente não faz assim vários tratamentos de uma vez só e depois abandona isso com a expectativa de ter um resultado para sempre, né? Para sempre é muito tempo. A gente tem que dar uma manutenção nisso, à medida que for necessário. Normalmente não precisa fazer tudo de novo, você vai periodicamente renovando ou revisando cada um desses procedimentos, mas sempre com a avaliação e a manutenção disso e dos cuidados gerais com a pele. Uma outra coisa que a gente também insiste é que assim, por mais que você faça procedimentos, se você não cuidar da sua pele, se você se expõe um monte ao sol, tem queimaduras solares, não tem uma boa alimentação, não se hidrata, tudo aquilo que a gente já sabe, você vai ter um resultado menor ou mais passageiro, inclusive, dos seus procedimentos. Então é um pacote, né? É um combo, desde a sua atitude frente aos cuidados que você tem que ter, desde você se conhecer e saber as expectativas que você tem em relação aos procedimentos e ajustar isso com o médico, porque o dermatologista pode te dizer assim, olha, eu consigo ir até tal ponto, e você ter a expectativa de um resultado mais avançado, que você precisa de procedimentos mais avançados. Então, acaba sendo uma frustração para os dois lados. Então, isso precisa ser bem ajustado antes. Se você precisa de uma conversa mais longa, tenha uma conversa mais longa. Se você precisa reavaliar isso, reavalie até que você se sinta seguro para cumprir aquele planejamento ou aquilo que foi acordado entre vocês dois, né? Mas sempre tendo em mente, né, que a manutenção e a sua atitude com relação a isso é muito importante. Você não pode negar as suas responsabilidades também com relação ao cuidado e à manutenção desses procedimentos que você faz, tá? Então nós temos que combinar como é que vai ser esse trajeto para a gente chegar num bem comum mais rápido e mais sustentadamente, né? Que isso dure o tempo melhor possível, tá bom?